e eu vou falar a vocês e o Espírito vai falar ao coração de vocês. Com exceção das diferenças teológicas, provavelmente nenhum outro tema em particular tem gerado mais discussões ou promovido tão grandes debates e conflitos entre os membros da Igreja Adventista do que o assunto das normas e o estilo de vida. Discordância sobre que espécie de música é aceitável, uso de joias, estilos de vestimentas, o que devo comer, que tipo de recreação devo praticar. Com frequência, tais questões têm nos dividido em dois grupos e campos separados. No entanto, quando analisamos esse tema da perspectiva do remanescente de Deus, esta discussão assume um contorno diferente daquele em que frequentemente estamos acostumados a presenciar. Esse fato pode ser explicado à luz da compreensão quanto à origem e missão deste grupo especial de representantes de Deus nos últimos dias da escatologia bíblica. Vale lembrar que, a despeito de quem está certo ou errado, esta é a sétima e última igreja da profecia bíblica. A igreja descrita por Jesus Cristo como o seu remanescente. Assim sendo, eu trago a vocês nesta tarde algumas importantes indagações. Primeira delas, estamos nós, ministros, atentos às tendências e ao impacto do secularismo sobre a Igreja Adventista? Temos nós a consciência de que tais questões têm contribuído para fragmentar a Igreja e desviá-la do seu curso profético? Temos nós aplicado os princípios da Palavra de Deus e dos testemunhos do Espírito de profecia? No entanto, levanto duas outras questões. Primeiro, qual tem sido a nossa estratégia ministerial para tratar essas questões? Aonde podemos delinear de forma clara o ponto do equilíbrio? Quais são os instrumentos que promoverão a unidade em meio à diversidade de opiniões e culturas? E por fim, como devemos aplicar os conselhos da revelação profética deixada por Deus? Em face à busca da unidade entre o remanescente, é preciso destacar a função da regra de ouro do cristianismo. Jesus disse em Mateus 7:12: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se desejamos preservar a unidade do remanescente, os membros devem primeiramente aprender a aplicar este imprescindível princípio. E ao destacar este princípio, Ellen White afirmou de que o Senhor deseja que o seu povo siga outros métodos que não aqueles que levem a condenar o erro, mesmo que a condenação seja justa. Não condenar. Ele quer que façamos alguma coisa mais do que atirar os nossos adversários acusações que só servem para mais os afastar da verdade, disse ela. A obra que Cristo veio realizar nesse mundo não foi erguer barreiras, nem lançar constantemente o rosto em rosto ao povo o fato de que se acham em erro. Mas qual que era o conceito de remanescente nos escritos de Ellen White? Nosso título envolve os conselhos do estilo de vida para a igreja remanescente.
A expressão remanescente é empregada de diversas maneiras nos escritos de Ellen White. Em face a tal variedade, há uma dupla predominância na aplicação do termo, o qual possui um caráter primeiramente religioso e segundo teológico. O termo remanescente aparece em seus escritos com expressões sinônimas, a saber, fiéis filhos de Deus, povo de Deus, os que mantêm a sua lealdade a Deus, um pequeno grupo. 6. Neste movimento adventista. E 7. Os santos. As formas variadas do termo revelam que Ellen White atribuiu ao assunto um destacado valor em seus escritos. Além dos termos supracitados, observa-se o emprego de expressões correlatas, como por exemplo, a igreja remanescente, o remanescente povo de Deus, depois, fiel remanescente. Uma expressão interessante que ela usa, desprezados remanescentes. E por último, a expressão que ela mais aplica, que é a igreja remanescente. Assim sendo, esta pesquisa tem por finalidade analisar o termo remanescente nos escritos de Ellen White, verificando sobretudo o seu estilo de vida nesse período do tempo do fim. É notório lembrar, amigos, que quando falamos sobre a palavra remanescente, devemos ter a consciência de que o plano de Deus para com o remanescente é eterno, não apenas porque dentre ele Deus traria Cristo ao mundo, mas também porque por seu intermédio Deus cumpriria o seu propósito de salvação e vida eterna nesse planeta. E assim, nós podemos compreender por que há tanta ira sobre esse povo, porque há tanta perseguição por parte do inimigo das almas contra esse grupo. O inimigo, de acordo com Ellen White, ela diz que se o inimigo pudesse desarraigar o remanescente da terra, esse seria o seu completo triunfo. Em meio a esse grande conflito, aonde o inimigo parece prevalecer, Deus tem cuidado e preservado para si um grupo pelo qual Ele protege a raça humana da extinção natural e também espiritual. Tal grupo é identificado nos escritos de Ellen White como vindo de toda nação, tribo, língua e povo. Dessa forma, podemos afirmar claramente que o remanescente de Deus possui um caráter especial, porém não privado. Possui um caráter inclusivo, não exclusivo. Essa ideia pode ser melhor compreendida pelo documento elaborado pela Associação Geral em 57, quando um grupo de estudiosos afirmaram: os adventistas do sétimo dia creem firmemente que Deus tem um remanescente precioso, uma multidão de crentes honestos, sinceros em cada igreja, sem excluir a comunhão dos católicos romanos e demais outras crenças que estão vivendo na compreensão da luz que Deus lhes concedeu. E vale notar, amigos, que esse grupo, notem isto, este grupo é a ferramenta operante nas mãos de Deus para resguardar e para proclamar a sua revelação salvífica ao mundo nos últimos dias de sua história. Ellen White ainda complementa que, muito embora fosse um povo frágil, por intermédio desse povo, Deus se propôs preservar na terra o seu conhecimento, bem como a sua lei.
Esse povo é de fato o guardião do verdadeiro culto, os guardadores dos santos oráculos de Deus nesta terra. E aqui eu quero que você pense na grandeza de nossa responsabilidade como povo de Deus. O plano estabelecido pelo nosso Criador implica em que seu povo se torne o agente revelador de seu caráter e de sua vontade. E nesse sentido, Ellen White traz uma afirmação já relacionada com o estilo de vida. Ela diz: é o propósito de Deus tornar evidentes por meio de seu povo os princípios do seu reino. Mas para que possa revelar esses princípios em sua vida e caráter, o Senhor deseja separá-los dos costumes, hábitos e práticas do mundo. Procura aproximá-lo de si para que lhe possa dar a conhecer a sua vontade. Eu queria frisar a vocês o que ela diz. A revelação diz que Deus deseja separar o povo dos costumes, práticas e hábitos. Não separar do mundo, mas sim dos seus costumes e práticas. Isso aqui tem que ficar claro para todos nós. Depois ela continua dizendo que pela contemplação da bondade, misericórdia, justiça e amor de Deus, manifestados em sua igreja, em seu povo, deve o mundo ter uma ideia do seu caráter, da sua pessoa. E se a lei divina for desse modo exemplificada em nossa conduta, o próprio mundo reconhecerá a superioridade dos que o amam, temem e servem a Deus sobre o restante da humanidade. Os olhos do Senhor, disse ela, fixam-se em cada um dos membros do seu povo. Ele tem um plano para cada um dos membros do seu povo. É seu propósito que os que cumprem os seus santos preceitos sejam um povo distinto. Ao povo de Deus aplica-se ainda hoje, como no antigo Israel, as palavras escritas por Moisés, sob a inspiração divina, onde ele disse: povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Deuteronômio 7:6. Vislumbrando o destino final do conflito cósmico, Ellen White destaca que ao aproximar-se do fim de todas as coisas terrestres, haveria fiéis capazes de discernir os sinais dos tempos em que vivemos. Qual foi o papel de Ellen White na formação e desenvolvimento do estilo de vida adventista? De acordo com Bull e Lockhart, de todas as alternativas de estilo de vida norte-americano, o adventismo do sétimo dia é uma das mais habilmente diferenciadas, sistematicamente desenvolvidas e institucionalmente bem-sucedidas. Como que os nossos pioneiros chegaram à compreensão do estilo de vida? Estudar a Bíblia de forma sistemática foi o procedimento adotado pelos pioneiros no processo do estabelecimento das doutrinas da igreja. Algumas vezes Deus concedia uma visão que vinha confirmar o consenso geral dos pioneiros, bem como extrair dúvidas daqueles que não haviam compreendido tal crença. De acordo com George Knight, o mesmo princípio se aplica no papel desempenhado por Ellen White na área do estilo de vida. Ao nós olharmos para o assunto dessa perspectiva, nós podemos compreender que cada aspecto que forma o estilo de vida adventista possui uma missão não meramente comportamental, mas missiológica. E aqui eu quero colocar o âmago da minha apresentação nesta tarde.
como nós temos tratado o assunto do estilo de vida. A reforma de saúde capacita as pessoas a serem melhores missionários e habilita pessoas saudáveis e curadas a terem condições de compreender melhor o Evangelho. As questões relativas a estilo de vida devem ser consideradas como meios com o fim de pregar a doutrina no contexto da salvação. No meu trabalho, na minha pesquisa, eu apresento 3 padrões comportamentais. Eu não vou citar todos em função do tempo. Os padrões absolutos, que são eternos, os padrões temporais, e aqui eu poderia citar, por exemplo, Ellen White convivendo com esses padrões em seus dias, a questão do uso de uma nomenclatura específica. Por exemplo, os pioneiros não chamavam os dias da semana pelo dia comum, Monday, Sunday, Tuesday, não chamavam, eles chamavam primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, porque eles não queriam que nenhuma influência pagã, e isso era um padrão apenas temporal. Hoje não há mais nenhuma condição para nós, não há nenhuma aplicação desse padrão em nossos dias. Mas Ellen White também conviveu com padrões culturais, e muitas vezes quando a gente olha para os escritos do Espírito de Profecia, temos uma visão distorcida. Pensamos que Ellen White era uma pessoa às vezes intolerante, mas ela conviveu com uma situação bastante familiar. Quando seu filho se casou na Austrália pela segunda vez, William Clarence, a sua noiva, May Lacey, era uma australiana que fez questão de fazer uma cerimônia de alianças. Ellen White não era a favor de aliança, e naquela época nos Estados Unidos, ninguém poderia ser batizado usando uma aliança, era impossível, não havia nenhuma chance, era uma condição para o batismo. Mas naquela situação, Ellen White culturalmente aceitou aquela cerimônia, e ela então foi ao casamento e participou da cerimônia, porque entendia culturalmente que esse era um aspecto que não faria diferença na questão do seu princípio como cristã. E assim poderia citar várias outras situações que ela partilhou da perspectiva cultural. Ela era uma pessoa extremamente compreensiva com respeito às questões de caráter cultural. No entanto, agora eu queria destacar um momento para avaliar quais são algumas orientações que Ellen White apresenta para o povo remanescente em relação ao seu estilo de vida. Não teremos como esgotar esse assunto com os minutos que temos aqui, mas eu queria falar algumas coisas que eu destaquei em minha pesquisa. Primeiramente, sobre princípios de saúde. Ellen White, recebendo a revelação dada por Deus, ela afirma: o seu lugar, o princípio de saúde, o seu lugar está posto entre os assuntos que apresentam a obra preparatória para enfrentar os eventos mostrados pela mensagem. E dentre desses assuntos, disse ela, esta é uma área proeminente. A reforma de saúde, disse ela, é um ramo da especial obra de Deus em benefício do seu povo. George Knight afirmou que a reforma de saúde deveria exercer uma função preparatória, deveria ser um meio e não um fim. Em outras palavras, a reforma de saúde deveria exercer uma função instrumental no preparo do povo adventista para a segunda vinda. Depois, Ellen White, ela continua afirmando que foi-me mostrado que a reforma de saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo, e ela está intimamente ligada com esta mensagem, como o braço e a mão estão ligados ao corpo. Vi que como povo devemos realizar um movimento de vanguarda nesta grande obra. Os pastores e o povo devem agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo,
disse ela, têm a fazer por si mesmos uma obra que não devem deixar que Deus faça por eles. Deixou ele esta obra para que eles a fizessem. Esta é uma obra individual, um não pode fazer por outro. Ellen White complementa dizendo que a obra de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento do mundo nesse planeta, o desenvolvimento das pessoas nesse planeta. Ao destacar o impacto dos hábitos pecaminosos sobre as 3 dimensões do corpo humano, físico, mental e espiritual, Ellen White disse: é impossível a homens e mulheres, com todos os seus hábitos pecaminosos, que destroem a saúde e enfraquecem o cérebro, discernir a verdade sagrada pela qual devem ser santificados, refinados, elevados e qualificados para a sociedade dos anjos celestes. É impossível ao homem apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, enquanto, por ser o costume do mundo assim fazer, está condescendendo com hábitos que estão diminuindo o vigor físico, mental e espiritual. E a temperança? Nós sabemos que temperança foi um dos temas que Ellen White mais abordou em seus escritos. E ela destaca inúmeras questões ligadas à parte da temperança. Ela fala que a temperança envolve todos os aspectos da nossa experiência, como já sabemos. E ela diz que só há uma maneira para nós vencermos a intemperança. Ela diz que a única maneira para vencermos a intemperança está no ato de nós recuperarmos o domínio próprio. Ela fala que a intemperança é a maior causa de todos os males da vida. Intemperança em todos os aspectos. Quando olhamos, por exemplo, para a história e olhamos para alguns personagens como John Andrews, Tiago White, nós podemos identificar alguns resquícios desse aspecto na vida desses homens. Lembrando que John Andrews morreu com 53 anos, Tiago White com 60 anos. Tiago White tinha 2 características. Primeiro, ele era extremamente zeloso e dedicado ao seu trabalho e serviço. Essa é uma característica positiva. Uma segunda, ele era intemperante no trabalho. Trabalhava demais. Teve 2 derrames cerebrais que alteraram o seu comportamento, alteraram a sua forma de agir, de lidar com as situações, com as pessoas. John Andrews também morreu na Suíça, combalido, sem força, sem nenhuma energia. Temperança, um aspecto tão importante. Dr. Alberto Tim sempre focaliza que a qualidade que ele mais aprecia em Ellen White é o equilíbrio. E eu confirmo exatamente isso também no meu ministério, por tudo que eu tenho lido e estudado de sua vida. O equilíbrio é um ponto fundamental na vida do cristão, sobretudo nos dias em que vivemos. Ao refletir sobre o desafio do domínio próprio em cada área da vida do remanescente que está proclamando o Evangelho eterno nos últimos dias, Ellen White enfatizou que tornar patente a lei natural e insistir que as pessoas obedeçam e compreendam os princípios da lei natural que rege a vida, eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica: compreender o funcionamento do corpo, da mente, do espírito, e assim nós vamos preparar um povo para a vinda do Senhor. Quando vamos às igrejas, amigos, e hoje vocês puderam ver aqui quando o Dr. Daniel apresentou sua palestra, quando falamos em estilo de vida, padrões, quando falamos em questão de recreação, as pilhas e pilhas de perguntas acumulam em cima do púlpito, às vezes dezenas, centenas de perguntas. Dá-nos a entender que o nosso povo ainda perece por falta de conhecimento nesta área específica. E isso me leva a pensar um pouquinho: será que nós, pastores, estamos tendo a consciência real e devida? Estamos dando a devida importância
de trabalhar esses temas com a nossa igreja. A área física, ela destaca que o que quer que promova a saúde física promoverá também o desenvolvimento de um espírito robusto, um caráter bem equilibrado. Sem saúde, ninguém pode compreender distintamente suas obrigações ou completamente cumpri-las para consigo mesmo, seus semelhantes ou seu Criador. Eu viajava há algum tempo a uma universidade americana não adventista e eu fiquei muito surpreso. Fui acompanhar minha esposa no estado de Illinois, no sul do estado. E eu mencionei a ela: escuta, você não está vendo alguma coisa estranha acontecendo aqui? Era por volta de 4h30 da tarde. E eu vi dezenas e centenas de jovens professores correndo às 4h30 da tarde pelo campus da universidade, suando sua camisa. Jovens bonitos, de todos os gêneros, correndo. Isso parece que foi uma mensagem forte que calou ao coração de nós dois naquele momento. Falar em exercício físico às vezes parece ser uma coisa trivial, que não exerce nenhuma importância para nós. Mas devemos fazer o bom exercício, sobretudo o exercício que seja útil, o trabalho útil, conforme o Dr. Daniel enfatizou nesta manhã. A área mental, a intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais. Notem que está revelado aqui para nós, amigos. A intemperança de qualquer espécie, sono, trabalho excessivo, ou excesso também de... Qual seria a palavra? Sem fazer nada. Ociosidade. Fugiu a palavra. Excesso de ociosidade. Também a intemperança. E pode enfraquecer e causar insensibilidade para perceber e enfraquecer os nervos cerebrais. Comer, beber, dormir e etc. Lado espiritual, lado social, eu tenho que terminar. Ellen White é bem específica em abordar a importância da influência do remanescente no âmbito social. E ela diz de que é dever, em sentido especial, disse ela, Cristo colocou sobre a sua igreja o dever de cuidar dos necessitados, dentre os seus próprios membros. É dever de cada igreja fazer arranjos cuidadosos e sensatos para com o cuidado dos pobres. Isso deve fazer parte do nosso estilo de vida também, nossa vida como um todo, como povo que cremos na breve volta de Jesus. E quando falamos da modéstia, talvez esse seja o ponto mais delicado da minha palestra. Modéstia, simplicidade. Ela fala que os cristãos devem seguir a Cristo e harmonizar o seu traje com a palavra de Deus. O povo a quem Deus está dirigindo será um povo peculiar, não se assemelhará ao mundo, mas se seguirem as indicações de Deus, cumprirão o seu propósito e submeterão a sua vontade. Cristo habitará em seu coração e o templo de Deus será santo. Embora nenhum de nós nasça com roupa, com alguma peça de roupa, todos nós já podemos compreender que devemos considerar a nossa roupa como uma extensão do nosso corpo. O vestuário, ele causa um impacto profundo em todas as áreas da nossa vida, física, mental, social e espiritual. Um vestuário cristão moderado, designado para promover a saúde da mente e do espírito, deve possuir algumas características distintas. Modelo simples e modesto. Uma beleza graciosa e natural. Material de boa qualidade e durável. Deve prover calor e proteção no frio e também ser uma roupa agradável por ocasião do verão. A nossa roupa deve ser limpa, arrumada e também com cores convenientes. Parece que esse assunto de cores se tornou hoje
um paradoxo para nós. Encerrando o assunto, amigos, eu quero ler a minha conclusão para todos vocês. Sem dúvidas, o povo de Deus continuará a debater o tema do estilo de vida ao longo de sua caminhada, até que a porta da graça se feche. Aos olhos humanos, há uma tendência desse debate se tornar mais acalorado à medida em que o tempo do fim se aproxima. Mas o povo não deve desagradar ou ofender a Deus ao se deparar com temas dessa natureza. Ao invés, um coração compassivo e misericordioso servirá como um ímã para atrair as pessoas aos pés de Jesus Cristo, tanto os de dentro quanto os de fora. Acima de tudo, é necessário que o povo persista em ajudar as pessoas a olharem além daquilo que é meramente humano, a fim de que possam se render a Jesus. E assim ocorrerá a verdadeira transformação que Deus espera de cada um de nós. E amigos, ao analisar o modo de promover o estilo de vida, eu queria dizer e destacar um ponto a vocês em alto e bom som. Quando apresentamos o estilo de vida sem apresentarmos a Jesus Cristo, nós não estamos fazendo nada mais do que promover os padrões que vai resultar o aumento da população de fariseus em nosso meio. Quando apresentamos o estilo de vida sem colocar Jesus no centro da questão, estamos contribuindo para a formação de cristãos que pensam e agem de forma polarizada e desequilibrada. Ellen White destaca que Cristo não força, mas Ele atrai as pessoas a si. A única compulsão que Jesus usa, a única compulsão que Jesus aplica é o amor, de acordo com a revelação. E nesse sentido, ao discorrer sobre o risco do extremismo no estilo de vida, Ellen White afirmou que nós deveríamos assumir cada reforma com entusiasmo, mas evitando dar a impressão que somos vacilantes e fanáticos. A única decisão segura para o povo remanescente é guiar a sua vida segundo os padrões estabelecidos por Deus em sua revelação, não se moldando jamais pelo modelo secular. E nesse momento escatológico da história do mundo, é preciso que o povo de Deus seja guiado e governado pelos princípios sagrados, ao invés de seguir as tendências, ideias e opiniões do mundo. Ao destacar a influência do mundo sobre o remanescente, Ellen White declarou que a conformidade com o mundo é um pecado que está minando a espiritualidade do nosso povo e seriamente prejudicando a sua utilidade profética. Inútil é proclamar ao mundo a mensagem de advertência, enquanto negamos nas realizações da vida diária. Encerrando, eu deixo com vocês a última citação. Quando Ellen White vislumbrou o povo de Deus ao passar pelos últimos momentos da história desse mundo, ela diz: estamos vivendo num tempo solene, entre as cenas finais da história da terra, e o povo de Deus não está desperto. Devem eles despertar e fazer maior progresso na reforma de seus hábitos de vida, alimentação, vestuário, trabalho e repouso. Em tudo isso, devem glorificar a Deus, estar preparados para dar combate ao nosso grande inimigo e desfrutar as preciosas vitórias reservadas por Deus para os que exercem a temperança em todas as coisas, enquanto se empenham por alcançar uma coroa incorruptível. Amém.